Olá! Hoje vamos ver mais uma automação no Estúdio X, feito especialmente para usuários comuns. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo de Estúdio X, eu vou deixar aqui em cima nos cards interativos, porque lá tem uma explicação mais detalhada sobre esse produto da UiPath. Hoje iremos automatizar as atualizações do rastreamento de objetos no correio. Essa automação é ideal para empresas comerciais, que dependem do e-commerce, por exemplo, ou qualquer negócio que precise rastrear objetos no correio ou em outras plataformas parecidas, de forma massiva. Nós vamos pegar o último status do correio de forma automatizada e depois enviar por e-mail com data, hora e localização do objeto para o destinatário. Para fazer essa automação, eu criei uma planilha principal, que possui as informações de código do objeto e e-mail já preenchidas, e as informações de status, data, hora e cidade a preencher. Para conseguirmos preencher essa planilha, teremos que utilizar uma outra para receber esses dados do site dos Correios e depois organizá-los para colocar aí sim de volta na planilha principal. Antes de começarmos o fluxo de hoje, eu vou pedir que você se inscreva no canal e curta e compartilhe esse vídeo, se você gostar, é claro. E então, vamos ao fluxo. Então vamos dar início à nossa automação. A primeira atividade que eu vou usar é Use Excel File, que é para identificar que a gente está começando a automação dentro de uma tabela do Excel. Então, como eu falei lá no início, a gente tem duas tabelas, né? Uma que já tem algumas informações, que são as informações dos códigos e dos e-mails, né, de cada cliente, que está ligado a determinado código. E uma outra tabela que a gente abriu só para a gente jogar as informações que a gente vai pegar do site dos Correios, para depois passar para aquela tabela principal do início, que no caso é essa aqui que a gente vai mostrar. Então, a tabela códigos é a tabela que possui os códigos, o e-mail e os espaços, né, para a gente colocar status, data, hora, enfim. Daqui, eu vou abrir uma atividade de For Each Excel Row. E a gente tem que identificar que é no intervalo da planilha 1, né? Tem uma tabela e lá dentro tem a planilha que possui as informações que a gente vai puxar mesmo. Tudo isso a gente já está orientando o robô de que as próximas atividades vão ser feitas com as informações dessa planilha 1. Aqui a gente avisa que tem cabeçalhos e tem que ver se aqui está marcando stop para Empty Row Behavior, porque se não tiver marcado stop, ele vai ficar lendo todas as linhas eternamente, inclusive as linhas que estão vazias. E a gente não quer isso, a gente quer que ele pegue as informações, agora no caso dos códigos, né, apenas nas linhas que estão preenchidas. A gente vai então abrir o browser e mostrar a tela do rastreamento dos Correios. Você está vendo que a gente só clica na tela e ele já consegue identificar qual é o link, qual é o URL. Já consegue encontrar. Uma atividade de Type Into, porque a gente vai escrever o código aqui dentro. Colocar uma âncora. E o que a gente vai escrever? Quando a gente abrir aqui em Current Row, você já pode perceber que ele já tem todas as colunas da nossa tabela. Então aqui eu vou querer que ele escreva o código. Uma atividade de clique, para ele clicar em buscar, né? Ele vai apertar em buscar depois de colocar o código selecionado. E aí aqui a gente tem que ir fazendo, né, acompanhando, fazendo o caminho que ele vai passar. Quando a gente se depara com essa tela do rastreamento dos objetos, com essas informações,
Pode parecer que as informações estão só jogadas, né? E que a gente talvez pudesse pegar uma atividade de get text, que seria só para a gente copiar o texto, e seria suficiente. Mas não é, porque na verdade isso aqui também é uma tabela. A forma como essas informações estão dispostas, para a gente às vezes não é tão óbvio, né? Para um usuário comum talvez não seja tão óbvio. Mas é legal, a partir dos vídeos e dos treinamentos, você começar a perceber que determinados padrões classificam ela, por exemplo, como uma tabela, né? Então a gente não vai utilizar... Então a gente vai utilizar uma atividade de extrair dados da tabela, que vai servir perfeitamente para esse caso. Então aqui a gente abriu uma caixinha, a gente aperta em adicionar dados, e aí você pode escolher se você quer pegar as informações, só essas informações aqui principais, por exemplo, onde está o status, né? Aí ele ia reconhecer só essas frases que estão em negrito, ou se você quer a caixinha inteira. Eu acho que é relevante tudo que está aqui dentro, então eu vou deixar assim. Aí você pega uma coluna, que é a do status, né? Aqui a gente tem só o status. E a gente tem mais outra, que contém as informações de data, hora e cidade, respectivamente, juntas. Então, aqui fica bem claro que vamos nomear como tabela de correios. Aqui fica bem claro que essas informações estão vindo para a gente não exatamente da maneira como a gente quer jogar naquela planilha dos códigos, porque lá na planilha dos códigos a gente tem uma coluna para status, uma coluna para data, uma coluna para hora, uma coluna para cada coisa. E não é assim que está aparecendo aqui, né? A gente tem uma coluna, por exemplo, que já diz 3 informações. Então a gente vai precisar agora separar essas informações. Então, a gente vai primeiro jogar essas informações em uma tabela do Excel, para aí sim transformar. Aí agora a gente vai pegar essa tabela de extração que está vazia, ele vai referenciar como Excel 2, e vai escrever os valores que a gente pegou lá no site dos Correios nessa tabela. Excel 2. Planilha 1. Agora, a gente vai ler o valor de cada célula para poder definir qual é a célula que tem as informações de status e qual é a célula que tem as informações de cidade, data e hora. Então a gente tem que dar uma customizada aqui, ó, na parte de célula. Lembrando que célula é esse pedacinho aqui, esses pequenos quadradinhos. Então a gente vai colocar uma entrada personalizada. O nome da folha é a planilha 1 do Excel 2. E o endereço vai ser A2. Por que não pode ser A1 ou B1? Porque esses já são os cabeçalhos, né, das colunas. Então, A2 eu vou salvar como status. Você está vendo que eu estou dividindo aquela minha informação da tabela do correio e escrevendo numa de Excel. E agora eu vou colocar o B2. Que vai conter informação de data, hora e cidade. Agora sim a gente vai conseguir dividir data, hora e cidade para aí então colocar na nossa primeira tabela.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro tentar entender aí mais ou menos como é que essa informação de data, hora e cidade está chegando para o robô, para eu poder entender como que eu vou dividir e pegar cada parte individualmente. Então, eu vou transformar esse valor em um arquivo texto. Vou pedir para ele direcionar lá para minha pastinha dessa automação. E aí, beleza. Se eu der o executar aqui, ele já vai me entregar isso aqui. Eu já tenho ele aqui aberto. E as minhas informações de data, hora e cidade estão assim. Então, quer dizer que uma célula tem essas 3 informações juntas. Só que eu quero uma informação em uma célula. E eu vou utilizar agora uma atividade que eu já utilizei no último vídeo de Estudo X, que foi o primeiro vídeo que a gente fez. E lá eu vou explicar, lá eu explico muito melhor nesse outro vídeo, a atividade de Text to Left to Right, que é basicamente uma atividade para ir dividindo, cortando o seu texto em várias partes, até você conseguir achar a parte que você quer. E ir guardando esse valor, cada parte com nome, enfim. Então, é essa atividade que eu vou fazer, e se você quiser entender melhor sobre ela, ter uma explicação mais aprofundada, eu sugiro que você visite o nosso último vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, nos cards interativos. Vai lá, clica, que tem bastante informação legal também. Então, como vocês podem ver, essas informações estão divididas aqui por um Enter. Sabe? O Enter? Então, elas não estão juntas, né? Elas não estão separadas por um ponto, ou por um tracinho, ou simplesmente por um espaço, né? Tem um Enter entre uma e outra. E é esse Enter que vai ser o meu separador. Então, o texto que eu quero dividir é data, hora e cidade. E o meu separador, como é o Enter, e não uma coisa mais básica, tipo uma palavra, ou, enfim, alguma pontuação, a gente vai ter que abrir o editor avançado e colocar um código. Aqui é a única parte, né, que a gente tem um código nesse fluxo. É raro a gente precisar usar algum tipo de codificação no Estúdio X, mas de vez em quando precisa. E essa informação, o código, ela tá lá na documentação. Então, o código de um Enter é VL maiúsculo F, VBLF. E a minha esquerda, que é o que está em cima, é a data. Minha direita é hora e cidade. Eu vou ter que fazer isso de novo. Só mais uma vez. Mesmo separador. E agora sim eu vou ter todas as informações divididas, individuais. Prontinho. Ao final disso, a gente já tem todos os valores guardados aqui no nosso fluxo. E aí eu já vou poder só direcioná-los para as células, lá na tabela inicial. Então eu vou usar a atividade de Write Cell. E eu vou só fazendo a combinação entre um valor e o nome da sua célula. No caso, no nome da coluna, né, onde ele vai ser colocado. Então, por exemplo, o valor de status, eu vou colocar, lembra que é Current Row, que é aquela primeira.
tabela, eu vou colocar na parte de status, só ir combinando. Data na coluna de data. Pronto. Agora eu vou abrir o Outlook, por quê? Porque ao final dessa combinação entre valores e células, eu já consegui preencher a minha planilha. Então, já estou com todas as informações preenchidas, né? Lá, se antes a gente só tinha o código e o e-mail do cliente que vai receber essas informações, agora a gente já tem, além disso, as informações do status do objeto, da data, do local onde ele está, tudo definido. Então, a gente só vai precisar enviar essa informação para o cliente, né? Sendo o caso de um e-commerce, por exemplo. Então, eu abro o Use Desktop Outlook App. Se você tem um Gmail, por exemplo, você poderia usar a atividade do Gmail ou o Outlook 365. Fica a sua escolha. Minha conta. Vou abrir uma atividade de Send Email. Eita, não foi. Lembra que os valores de e-mail já estão aqui. E o assunto eu vou escrever o que eu acho que é interessante estar lá no subject, né? Então, status do objeto. Aí eu vou colocar o código para a pessoa saber qual é. A data. E também a hora. Porque chega lá na caixa de e-mail, um monte de coisa, né? Fica mais fácil. Corpo em texto. E aí aqui a gente vai adicionar também o que vai ter no corpo do e-mail. No caso, eu vou só colocar algo bem básico. O status e as informações de data, hora e, por último, de cidade. Pronto. Tudo prontinho. Se você quer que o e-mail seja realmente enviado, você tira isso aqui, senão ele vai apenas ficar no seu rascunho. E podemos executar. Antes disso, eu vou fechar aqui o que está aberto, só para não ter nenhum problema. Prontinho. Executar. Pronto, nosso fluxo foi já executado com êxito. E a gente vai entrar aqui, ó, 4h53 já entraram. Eu tô aqui nos meus e-mails enviados, né, porque ele já envia direto, então quer dizer que as outras pessoas também que eu mandei as informações também receberam. E ele aparece assim, objeto entregue ao destinatário, tem um espaço, a hora, data, hora e o local exatamente da forma como a gente selecionou lá no corpo do e-mail, né? É isso, eu espero que este fluxo tenha ajudado vocês de alguma forma e até a próxima. Muito obrigada por assistir, tchau!